A gente vai agora para uma entrevista muitíssimo importante. Pegando pelo gancho do dia, por unanimidade, o plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu hoje que as convenções partidárias vão poder ser realizadas por meio virtual. Isso por conta da pandemia do novo coronavírus, que está impedindo essas reuniões. As convenções são os encontros nos quais os partidos definem seus candidatos. Nesse ano, nós temos eleição para prefeito e para vereador. E há aí um desafio enorme de fazer tudo isso funcionar no meio da pandemia. Para começar falando sobre isso, mas discutir também Brasil, discutir judiciário, discutir os cenários que a gente está enfrentando, não só aqui, mas lá fora também, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, nos concede uma entrevista. Ministro, muitíssimo obrigada pela presença aqui no CNN 360. É sempre um prazer falar com o senhor. O senhor me ouve bem? Eu ouço perfeitamente, Daniela. O prazer é meu de estar com você, estreando aqui no seu programa. Obrigada. Ministro, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão do adiamento da eleição. O Brasil, de todos os desafios que nós temos, esse também está incluso. O senhor já falou algumas vezes sobre o assunto. Gostaria de saber se há aí, digamos, um prazo limite para que se delibere, para que se inicie de fato a discussão pelo adiamento das eleições por conta da pandemia. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Evandro. Certamente, Daniela, há um prazo limite e acho que nós estamos nos aproximando desse prazo. Eu acho que, ao longo do mês de junho, nós precisamos ter uma definição sobre a realização ou não das eleições previstas para o primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e para o último domingo de outubro, o segundo turno. Na verdade, Daniela, os nossos prazos são um pouco mais exíguos, porque as convenções partidárias, elas têm como prazo limite 5 de agosto e penso que seja de toda conveniência, ao longo desse mês de junho, nós definirmos sobre o adiamento ou não. Preciso dizer que eu tenho conversado ultimamente mais com epidemiologistas, infectologistas e sanitaristas do que com juristas de uma maneira geral. Agora, ministro, a ideia de vocês é tentar manter ao máximo as eleições para este ano? Evandro, certamente, mesmo que seja inevitável o adiamento, nós faremos todo o possível, eu diria quase o impossível, para que as eleições sejam esse ano, porque se não forem esse ano, nós teríamos que prorrogar mandatos, o que nem os ministros do TSE, nem os presidentes da Câmara e do Senado, com quem já tive conversas preliminares, desejariam. Portanto, a hipótese da prorrogação, nesse momento, ela é totalmente descartada e acho que ela só voltaria a qualquer cogitação se nós chegarmos em dezembro com uma curva da pandemia ainda ascendente e se representar um grave risco para a população a realização das eleições. Fora isso, eu acho que nós temos que fazer as eleições em dezembro. Parte das minhas conversas, Evandro, com os médicos de diferentes áreas tem sido também de pensar medidas de cautela na realização das eleições, que vão desde máscara para mesários e eleitores, até uma farta distribuição de álcool gel. O país está sem dinheiro, nós vamos buscar isso, assim espero, na iniciativa privada, vamos pedir doações e outras medidas de segurança, como o distanciamento social, e vamos fazer, já começamos a detalhar, uma cartilha para a proteção do eleitor, desde quando ele entra na sessão, com recomendações, inclusive, de não levar a mão à boca, não levar a mão ao nariz, não levar a mão ao olho, até ele terminar o processo de votação. Quando então, porque ainda tem outro detalhe que nós apuramos, não pode passar álcool gel antes de ir à urna, porque danifica a urna. Portanto, o álcool gel, o eleitor entra na sessão com a recomendação de não levar a mão à boca,
olhos e ao nariz, que é a principal fonte de transmissão da doença, e nós teremos o álcool gel na saída da cabine. Portanto, já estamos pensando num passo a passo para a proteção do eleitor. Perfeito, ministro. Importante é o esclarecimento e o fato de já termos um plano engatilhado. Ainda falando sobre eleições, o senhor disse em outras entrevistas que essa decisão, esse martelo deveria ser batido pelo Congresso, claro que numa discussão com o Judiciário. Gostaria de saber como é que institucionalmente estão se encaminhando essas conversas para fechar, como o senhor adiantou aqui, até no máximo o mês de junho, a decisão de adiar ou não as eleições municipais no Brasil. Pois então, Daniela, eu acho que a realização de eleições depende de questões técnicas do TSE, de questões sanitárias a serem definidas pelos médicos competentes e de decisões políticas que cabem ao Congresso. Eu tenho conversado com a equipe técnica do TSE, da Tecnologia de Informação, porque nós temos testes que precisamos realizar para assegurar que tudo corra bem nas eleições. Nós temos a questão de saúde pública, modo que eu tenho acumulado informações técnicas e de saúde pública para levar ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, e caberá a ambos encaminhar no âmbito do Legislativo a necessária emenda constitucional e, eventualmente, até a complementação de algumas regras. Por exemplo, se as eleições precisarem ser, vamos supor, na primeira semana de dezembro, no primeiro domingo de dezembro, vamos supor que isso ocorra, nós não teríamos tempo, pelo calendário normal, de todos os candidatos prestarem contas, ter a diplomação para a posse ser 1º de janeiro. Portanto, nós teríamos que dar posse antes da prestação de contas, porque não haveria tempo hábil. Eu já pedi no TSE uma pesquisa, ainda está sendo detalhada, mas eu já tenho uma visão geral. São raríssimas as hipóteses de prefeitos e vereadores que deixam de tomar posse por vício na sua prestação de contas. Portanto, nós prorrogarmos mandato por causa da prestação de contas não é uma opção razoável. Portanto, só para dizer que há algumas medidas que dependem do Congresso e que eu pretendo falar com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Davi Alcolumbre, ter uma conversa institucional. Já tive conversas preliminares com ambos e tenho certeza que nós seremos capazes de fazer um discurso unificado sobre esses temas. Ministro Barroso, na semana que vem existem discussões importantes sobre a questão das fake news. E nas últimas eleições presidenciais, muito se questionou o TSE sobre formas de se combater as fake news, principalmente durante as campanhas eleitorais. Eu gostaria de saber de que forma que vocês se preparam para encarar este assunto nas eleições e também para os processos previstos para a semana que vem. Veja, os processos que estão pautados no Tribunal Superior Eleitoral para a semana que vem não dizem respeito a fake news, nem são os processos ligados a impulsionamentos na internet e na mídia social. Um processo diz respeito ao hackeamento de um site de mulheres e o outro diz respeito a outdoors na campanha. Portanto, ainda não é a questão das fake news. Existe, sim, uma apuração sobre a questão dos impulsionamentos, mas não é isso que está pautado. Agora, Evandro, a questão das fake news são talvez uma das maiores preocupações. Acho que antes da pandemia, a minha maior preocupação eram as fake news. O problema é que a vida, hoje em dia, é complexa e vivida numa alta velocidade. Portanto, a prioridade passou a ser como lidar com a pandemia. Mas a questão das fake news são muito importantes. Elas são altamente deletérias para a democracia. Países como os Estados Unidos, Reino Unido e a Índia viveram problemas gravíssimos associados à difusão do que nós apelidamos de fake news, que na verdade são campanhas
de desinformação, campanhas de difamação, campanhas de ódio e campanhas de difusão de mentira. Eu acho que, inclusive, eu sou um defensor de liberdade de expressão, fui advogado nessa área de meios de comunicação social. A liberdade de expressão, ela não protege a mentira deliberada. É claro que não há verdades absolutas, muitas vezes a verdade é plural ou depende do ponto de observação, mas muitas coisas são evidentes e objetivamente falsas e nós precisamos trabalhar para conter essas milícias digitais que fazem um terrorismo moral, destruindo reputações, em lugar de participar do debate público de qualidade. O que eu tenho dito é que não se deve ter a expectativa de que, por decisão judicial, se possa combater em amplo espectro as chamadas fake news. E assim é, Evandro e Daniela, primeiro porque a própria caracterização do que é fake news já envolve alguma complexidade. E o judiciário não deve ser um censor do debate público robusto que deve estar presente numa eleição. Em segundo lugar, os ritos judiciais são incompatíveis, muitas vezes, com impedir a circulação de fake news, porque o judiciário recebe a representação, tem que ouvir a outra parte, tem que marcar uma sessão de julgamento, a notícia já correu o mundo. E muitos desses computadores, desses servidores que espalham fake news, eles estão fora do Brasil e, portanto, não há extraterritorialidade na justiça brasileira para alcançá-los. O grande protagonista, os grandes protagonistas, eu penso, do combate às campanhas de desinformação e de mentiras, devem ser, as plataformas eletrônicas, as mídias digitais, controlando o uso de robôs, controlando comportamentos atípicos e inusuais na rede. Porque esse é um controle que se faz, Daniela, sem o conteúdo. É um controle do tipo de comportamento. Em segundo lugar, nós pretendemos fazer uma ampla campanha de conscientização da sociedade para não repassar notícias cuja autenticidade tem dúvida e para não fazerem com os outros o que não desejam que façam consigo mesmos. Portanto, regra de ouro aqui, não adianta você passar mentiras sobre o candidato adversário e se indignar quando divulgarem mentiras sobre o seu candidato. Portanto, nós vamos precisar das mídias sociais, nós vamos precisar mais do que nunca de vocês, da imprensa profissional, da imprensa que sabe separar fato de opinião e que se move por princípios éticos. E, portanto, eu imagino plataformas plataformas tecnológicas, a conscientização da sociedade e imprensa profissional com verificação de fatos como os meios mais adequados para enfrentar isso. Até no Twitter eu entrei para poder ter uma comunicação direta com a sociedade e, eventualmente, desfazer mentiras que sejam objetivamente aferíveis. É um mundo e tanto, viu, Daniela? Eu estou lá, ministro, antes do senhor nessa batalha aí ferrenha. Inclusive, eu vou aproveitar e vou passar aqui a sua arroba para quem quiser seguir o ministro Luiz Roberto Barroso no Twitter. É @LRobertoBarroso. A conta dele é verificada para você também não acabar seguindo o perfil errado e acabar aí sendo alvo de desinformação. Ministro, na semana que vem vai haver um julgamento sobre inquérito no Supremo que trata exatamente de, entre outras coisas, fake news. O senhor não vai precisar repetir aqui para mim o seu lema de que o senhor não adianta voto. Eu já sei, conheço o senhor há tempo suficiente. Vou pedir para o senhor, vou tentar puxar o senhor por um outro lado, que é esse inquérito suscitou um tensionamento, como poucas vezes eu vi, explícito, entre o Poder Executivo, a Presidência da República e integrantes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o decano Celso de Mello também foi alvo aí de rusgas, de ataques por parte de integrantes do governo. O próprio Supremo, na reunião, no vídeo da reunião ministerial, atacado como um todo. Eu gostaria que o senhor
se o senhor pudesse falar um pouco sobre essa elevação da tensão institucional, se o senhor já viu algo desse tamanho e que tipo de consequências e preocupações esse tom de debate trazem à sua mente. Olha, Daniela, o inquérito que, de certa forma, e mais pela linguagem do que pelo conteúdo, trouxe algum tipo de acirramento de ânimos, não foi este inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, instaurado pelo presidente Toffoli. Foi o inquérito instaurado bem posteriormente e que é conduzido pelo ministro Celso de Mello, e quando ele determinou a intimação de alguns ministros, utilizando uma linguagem padrão, algumas pessoas se sentiram ofendidas. Eu penso que o que trouxe preocupação a mim, pessoalmente, foi uma das... Eu raramente me manifesto sobre o fato político do dia. O que me trouxe preocupação, e a muitos democratas em geral, foi aquela manifestação de algumas semanas atrás, na porta do quartel-general do Exército, em que se pedia o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, e que teve uma participação do presidente da República. Manifestações privadas, sem violência em qualquer sentido, por mais que eu as condene, eu acho que fazem parte da liberdade de expressão. Mas o incitamento às Forças Armadas para intervirem na vida constitucional e institucional brasileira, eu considerei um fato grave e só pode desejar a volta à ditadura quem perdeu a esperança no futuro e tem saudades de um passado que não houve. Ditaduras vêm com intolerância, com censura, com violência contra os adversários. Ninguém deseja isso. E justiça seja feita, tampouco as Forças Armadas desejam isso. As Forças Armadas brasileiras, e eu fui professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército há muitos anos, elas hoje são profissionais, estão fora da política, e eu achei totalmente imprópria a tentativa de jogá-las no varejo da política. Forças Armadas não apoiam nem desapoiam o governo, porque não é papel delas nem apoiar nem desapoiar. Forças Armadas defendem a Constituição e as instituições, não se desviaram disso. Ainda agora há pouco, uma entrevista do general Santos Cruz deixava isso muito claro. O fato de haver militares no governo não significa que seja no governo das Forças Armadas. Eu acho que ninguém deseja isso, muito menos as Forças Armadas, que levaram 3 décadas para recuperarem a imagem e voltarem a ser apreciadas e admiradas pela sociedade brasileira. Portanto, eu acho que a tensão começou quando se procurou atirar as Forças Armadas nesse varejo da política que elas não desejam e ninguém comprometido com a democracia deve desejar. Fora isso, o inquérito, sem entrar no mérito do inquérito, o combate às fake news é um combate indispensável. A democracia vive da livre circulação de ideias, fatos e opiniões e, portanto, milícias que criminosamente difundem mentiras ofensivas e destrutivas das pessoas e das instituições não estão exercendo liberdade de expressão. São bandidos e, muitas vezes, bandidos remunerados, portanto, são mercenários, pagos ou com dinheiro vivo ou com publicidade para tentar destruir a democracia. Qualquer opinião numa democracia é legítima. A democracia tem espaço para conservadores, tem espaço para liberais, tem espaço para progressistas. A alternância no poder é um componente essencial da democracia, mas a democracia não tem espaço para a violência, para as ofensas, para a mentira difundida deliberadamente. Portanto, é preciso respeitar todas as opiniões, todas.
mas a difusão deliberada de mentiras é incompatível com o sistema democrático. Ministro, nós temos também a participação do Fernando Molica no Rio de Janeiro e do Daniel Adjuto em Brasília. Eles também gostariam de fazer perguntas ao senhor. Então eu chamo primeiro o Daniel Adjuto de Brasília. Vai lá, Daniel. Ministro Barroso, obrigado pela participação aqui na CNN. Boa noite. A minha pergunta para o senhor vai no sentido justamente do que o senhor falava há pouco das Forças Armadas. A gente ouve bastante o professor Ives Gandra aqui na CNN explicando o artigo 142, que trata do acionamento, portanto, das Forças Armadas e que houve bastante polêmica nos últimos dias com relação a esse artigo. Qual a visão do senhor? Em que momento as Forças Armadas podem ser acionadas com base nesse artigo da Constituição? Daniel, eu tenho profundo respeito e estima pelo professor Ives Gandra, que é um homem extremamente cordial e nós somos amigos. Eu acho que só ele tem essa interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. Com todo o respeito que ele merece, não faz nenhum sentido. Há dois autores, professor Diego Werneck e Tomás Pereira, escreveram um artigo esses dias recentemente. Isso é uma espécie de terraplanismo constitucional. Não faz sentido, não existe isso. Em toda e qualquer democracia, a última palavra sobre o sentido e o alcance da Constituição é dado pelo Supremo Tribunal Federal. O que não significa que o Supremo seja o dono da Constituição. Porque o Supremo tem o dever de interpretar a Constituição levando em conta o sentimento social, os demais atores institucionais, o respeito à separação de poderes. Portanto, a Constituição não tem dono. E se o Supremo utilizar abusivamente ou ilegitimamente esse poder, ele perde a sua credibilidade. Vocês mesmos, jornalistas, bem acompanharam a fase em que o Supremo esteve, digamos assim, em algumas decisões, eu era vencido, dissociado de um sentimento social majoritário, e o Supremo viveu um momento difícil de críticas extremamente destrutivas. Nós tivemos um problema com o sinal do ministro Luiz Roberto Barroso, que estava ali falando assunto importante, entrevista importante aqui no CNN 360. Assim que nós retomarmos a imagem, nós voltamos, claro, para que o ministro possa concluir sua resposta e concluir também a entrevista, fazendo aqui um pequeno apanhado das informações importantes que foram repassadas por ele aqui à CNN. O ministro disse que deve se decidir até no máximo junho se haverá ou não adiamento das eleições. Criticou também a imersão das Forças Armadas no varejo da política e disse: faça-se justiça, nem as Forças Armadas gostariam de estar lá. Ele está de volta. Ministro, a gente conseguiu retomar o sinal, por favor, fique à vontade para retomar a resposta de onde o senhor estava. Pois então, dizia eu que numa democracia a última palavra sobre o sentido e o alcance da Constituição é dada pelo Supremo Tribunal Federal, que todavia não é o dono da Constituição. Dentro de uma democracia você tem que levar em conta o sentimento social, porque todo poder numa democracia é representativo, ninguém exerce poder em nome próprio, e também deve levar em conta os outros atores institucionais. Portanto, o Supremo vocaliza o sentido da Constituição, mas não é dono dela. Em outros países do mundo, notadamente os Estados Unidos, Daniela, onde o sistema é semelhante ao nosso, o que acontece é, quando uma determinada linha política não está satisfeita com as interpretações dadas pela Suprema Corte, ao longo do tempo eles vão mudando a composição da Suprema Corte. Nos Estados Unidos, desde que o Nixon chega ao poder no final dos anos 60, você tem uma sucessão de presidentes conservadores que procuram remodelar a Suprema Corte, nomeando ministros mais conservadores. Nas ditaduras, como no peronismo, eles fecham a Suprema Corte. Portanto, a diferença é essa. Há juristas de diferentes linhas. Acho que o presidente tem a capacidade, o poder constitucional de nomear pessoas mais afinadas com o seu entendimento, mas a Constituição tem sentidos mínimos, que não importa qual seja a sua visão política,
que você tem que respeitar. Um dos sentidos mínimos é quem diz o que ela significa é o Supremo. Perfeito, Mollica. Ministro, boa noite. Eu queria voltar à questão das fake news. Na semana retrasada, até por conta daquelas operações que foram deflagradas, o Procurador-Geral da República fez uma manifestação ao Supremo questionando aquele inquérito. Ele pegou uma carona numa ação do Partido Rede Sustentabilidade e fez um questionamento em relação àquele inquérito das fake news. Tanto que na próxima semana a legalidade desse inquérito no âmbito daquela ação da rede vai ser julgada. Mas hoje o próprio Augusto Aras, Procurador-Geral da República, fez um memorial em que na prática ele reconhece a legalidade, ele reafirma a legalidade do inquérito e apenas coloca algumas condições, como uma maior participação do Ministério Público nas operações e nas decisões que forem tomadas. Só acha que esse memorial do Procurador-Geral da República pacifica um pouco a questão, facilita uma decisão do Supremo no sentido de reconhecer a legalidade desse inquérito? Fernando, esse é o único tema que eu não posso falar. Eu já brinquei com a Daniela desde o tempo que ela estava no jornalismo impresso, onde titularizavam uma coluna de grande prestígio. Sempre que me perguntam sobre o julgamento que vai acontecer, eu olho para a minha bola de cristal e ela fica completamente embaçada. De modo que eu não teria como adiantar qualquer opinião sobre esse julgamento. Eu tenho dois princípios: não adiantar voto e não me meter no varejo da política. Mas quando eu acho que há uma questão institucional relevante, aí eu participo porque acho que defender e aprimorar as instituições faz parte do meu papel. De modo que eu não posso te dizer, nesse momento, o que eu acho desse inquérito. O que um observador da cena não terá deixado de perceber é que muitas pessoas que o amaldiçoavam no começo passaram a achá-lo interessante agora. Mas isso não muda, a meu ver, aspectos que eu não tenho como adiantar agora. Ministro, Mollica quer fazer uma segunda tentativa, buscando um outro lugar ali? Não, ela já tinha avisado, já. Não, mas vamos lá, mas a gente tenta. A gente sempre tenta dar uma voltinha. Mas vamos lá, ministro. O senhor há pouco, quando o senhor falou sobre... Pois é, a gente sempre conta com isso. Mas olha só, o senhor falou há pouco das fake news na próxima campanha eleitoral, o senhor falou em colaboração, algo assim, das redes sociais. Há uma discussão do Congresso em torno de uma lei sobre fake news. Como resolver isso? Em que medida as próprias redes sociais, os responsáveis por essas redes sociais, podem definir, podem colaborar nesse sentido? Há sempre aquela discussão, o que é combater fake news e o que é impedir a livre expressão. Como dar às redes sociais esse poder? Isso não seria uma possibilidade de censura? Como resolver esse dilema, ministro? Fernando, você suscitou um tema muito interessante, não sei se reparou, uma dessas mídias sociais retirou recentemente posts do presidente da República e ainda recentemente nos Estados Unidos colocou um selo de dúvida sobre uma manifestação do presidente Trump. De modo que nós que cultivamos a liberdade de expressão, e eu que estudei a liberdade de expressão academicamente, estamos nos deparando com um fenômeno que é novo, que é a censura que não vem do Estado. A censura não vem nem do Poder Executivo, nem, eventualmente, do Judiciário por decisões judiciais, mas passa a ser uma censura privada. Eu acho que, nos extremos, Fernando, é muito fácil, porque essas mídias sociais eles têm uma política de uso. Portanto, não admite pedofilia, ou não admite pornografia, ou não admite nudismo. E aí, quando contraria as políticas de uso, a questão é relativamente fácil, porque quem entrou na rede social, em última análise, firmou um contrato. Não é um contrato oneroso, mas firmou um contrato e, portanto, se submete àquelas regras. A questão é que você tem situações que são fronteiriças de políticas de uso ou não. E aí
você vai criar esse debate de saber se uma rede social privada, mas que, na verdade, é uma grande arena pública, pode e até que ponto pode exercer um poder de censura. Eu acho, começando esse debate, que onde você for capaz de demonstrar que se trata de uma medida deliberada ou que se trate de um discurso de ódio, eu acho que você pode, sim, tirar do ar. Eu acho que a liberdade de expressão não é compatível com a mentira deliberada. O que é uma mentira deliberada? Fulano de tal foi condenado por pedofilia. Esse é um fato objetivo. Se não tiver sido, é mentira. E aí acho que você tem que tirar do ar. Agora, há situações no debate público que verdadeiramente o judiciário, talvez nem a censura privada, deva interferir. Se alguém disser o candidato fulano de tal é ligado à milícia, o outro disser o candidato fulano de tal é ligado a empresas que patrocinaram a corrupção, por exemplo, aí eu já acho que faz parte do debate público em período eleitoral e até tolerar algum grau de excesso. Portanto, o ponto que você tocou é muito delicado, mas onde a campanha de ódio contra alguém por sua coloração política, por sua religião, por sua raça, por sua etnia, eu acho que isso é inaceitável, entendeu? Portanto, uma campanha morte aos esquerdistas ou morte aos direitistas, eu acho que é inaceitável pela incitação à violência. Ministro, eu acompanho o senhor já há bastante tempo e o senhor, nos últimos anos, sempre que falou publicamente, apregoava certo otimismo com o futuro do país. E eu vejo o senhor agora assumindo essa posição. O senhor disse não gosta de ser comentarista do fato do dia de fato, e o simples fato de o senhor estar falando me indica preocupação. Então, gostaria de saber se o ministro Luiz Roberto Barroso ainda se auto-intitula um otimista com o que se avizinha no Brasil. Eu não sei se otimista seria a palavra, embora eu goste de uma passagem, Daniela, do James Tobin, que foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, que ele dizia assim: o otimismo não funciona. Nada documenta que ele faça a vida ficar melhor. Mas o pessimismo funciona, ele faz a vida ficar pior. Portanto, eu realmente não tenho uma visão pessimista, negativa da vida. Eu não usaria o termo otimista, eu tenho uma visão positiva e construtiva. Mesmo nessa pandemia, que é um momento dramático para a vida da humanidade, que é uma crise humanitária, eu procuro olhar para ela de uma forma construtiva. E vou lhe dizer um ponto pelo qual eu acho que nós sairemos melhores. A pobreza extrema entrou no horário nobre da televisão. As pessoas se deram conta de que muitos milhões de brasileiros vivem em condições subhumanas, sem serviços públicos, sem saneamento básico, uma dezena de pessoas em 20 metros quadrados. Eu tenho a impressão que a compreensão de que não é possível fazer um grande país com esse nível de pobreza e de desigualdade caiu a ficha. Mesmo nas pessoas mais conservadoras, você hoje percebe um ímpeto de enfrentar a desigualdade social. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a valorização da ciência e a percepção de que nós temos que investir mais em ciência e tecnologia, em pesquisa e valorizar as nossas instituições, também acho que vai ser um saldo positivo. Eu acho que uma certa reabilitação da imprensa profissional, que vinha sofrendo a concorrência esmagadora das mídias sociais, a imprensa profissional voltou a ter um papel importante, porque as pessoas querem informação filtrada, querem informação veraz, querem manifestações científicas. Portanto, eu verdadeiramente acho que nós sairemos melhores. E os desvios em relação à pandemia, a indignação da sociedade em relação a superfaturamentos e agentes públicos que desviaram recursos, o nível de tolerância com as coisas erradas na sociedade brasileira, que já vinha diminuindo, eu acho que agora ficou quase zerado. Ninguém aceita que numa crise tenha alguém levando vantagem indevida. Portanto, há uma crise humanitária,
Evidentemente, eu preferia que não tivesse acontecido, mas eu olho construtivamente em o que nós podemos tirar de bom desse momento. E mesmo essa tensão institucional que nós vivemos, em direito, há um filósofo, Jorge Del Vecchio, que dizia: é a violação que dá vida à norma. Uma norma que nunca é violada porque ninguém se interessa em violá-la, ela fica esquecida num canto. Pois eu gostaria de dizer que foi a turbulência em relação à democracia que confirmou o seu vigor no Brasil. E as reações vieram de toda parte, quando se invocou AI-5, quando se invocou militares, e mesmo o ministro da Defesa, com toda a habilidade própria de um ministro de Estado e de governo, deixou claro que as Forças Armadas não têm o papel de participarem do varejo político. Portanto, houve uma turbulência, mas a regra geral na aviação, pelo menos, é que avião não cai com turbulência. Eu acho que nós conseguimos reestabilizar a democracia brasileira. Acho que todo mundo passou a exercer uma certa autocontenção retórica, de não jogar querosene na fogueira. Portanto, pelo contrário, eu acho que, com todas as dificuldades e circunstâncias do momento atual, por motivos que eu nem poderia dizer aqui, eu acho que a nossa democracia tem se mostrado resiliente, uma sociedade que tem sido capaz de dar limites. E, portanto, eu vejo, como lhe falei, construtivamente uma democracia madura, tanto da parte dos civis como da parte dos militares, verdade seja dita. Perfeito. Olha só, vou passar a palavra para os meus colegas, avisando a todos, inclusive ao ministro Luiz Roberto Barroso, que é bom orador e é editado, então ele vai nos ajudar. Nós temos aqui 8 minutinhos ainda, nós vamos até o final do Expresso com o ministro e imagino que todos os colegas ainda queiram fazer mais uma pergunta a ele. Então, vamos todos nos esforçar para que tudo isso caiba em 8 minutos, conto principalmente com a capacidade de edição do ministro, que é boa, está acostumado a falar bastante. 8 minutos é uma eternidade na televisão. Pois é, a gente está usando toda ela com o senhor. Cine. Agora, ministra, a Dani falou, nós vamos até o final do Expresso, calma, Perdão, não é não, até o final do 360, porque depois tem mais 3 horas de Expresso, então fique tranquilo que são mais 8 minutos de fato. Agora, ministro, muito se acompanha sobre uma aproximação entre a presidência, né, e os outros poderes, Supremo Tribunal Federal e enfim, né, e sempre se acompanha quando há essa aproximação e depois quando há uma fala mais crítica do presidente Jair Bolsonaro, fica aquela tensão e todos acompanham. Vai haver uma reaproximação? Eu gostaria de saber do senhor, no momento de tensão, em que o país vive também uma pandemia, qual que é a importância do respeito entre os poderes e de uma aproximação, embora eles tenham opiniões divergentes, e isso é completamente comum, mas de que forma que eles precisam também manter uma boa relação para que a gente possa encarar principalmente esse período de dificuldade com, se é possível usar essa palavra, uma maior tranquilidade? Olha só, Evandro, eu acho que não deve haver nem aproximação nem distanciamento. Existem as competências constitucionais de cada um e cada um deve exercer com independência. Independência não quer dizer que você não deva tratar com respeito e consideração os outros poderes, claro, porque a gente deve tratar com respeito e consideração todo mundo. E, portanto, eu não tenho muita simpatia por aproximações, sou um juiz que não frequenta palácios, salvo em situações institucionais relevantes. Agora, o presidente da República veio na minha posse no Tribunal Superior Eleitoral, eu o convidei e, portanto, cumpri o rito, fui até o Palácio do Planalto, levei o convite em mãos a ele, fui tratado com respeito e consideração e dei reciprocidade quando ele veio ao Tribunal Superior Eleitoral, como a vida deve ser. Eu conduzi o inquérito contra o presidente Michel Temer, conduzi com toda a seriedade e com um delegado extremamente sério e competente, fizemos tudo o que deveríamos fazer, mas a cada passo do inquérito, primeiro não vazou uma linha do inquérito,
E segundo, todas as vezes que me dirigi ao presidente, seja na quebra do sigilo, seja para o seu depoimento, o tratei com o respeito e consideração que o cargo merece e que a pessoa merece. Portanto, cumprir bem o próprio papel não impede ninguém de ser cordial, de ser respeitoso, de ter as deferências institucionais próprias. Portanto, nem aproximação, nem distanciamento. Respeito institucional. É basicamente isso o que eu acho que deve presidir as relações entre os poderes. Dani Adjuto e Fernando Molica. Dani, primeiro que eu tenho que liberar vocês para o próximo jornal. A minha é direta e reta, ministro. É o seguinte, há 2 ações de investigação que vão ser analisadas pelo TSE na próxima semana, relacionadas à chapa Bolsonaro-Mourão, e há outras 6 que ainda estão ali em andamento no TSE. Eu pergunto para o senhor quando o senhor pretende pautá-las assim que elas forem liberadas pelo relator. Isso pode ocorrer ainda neste ano? Daniel, um pouco diferente do Supremo, a pauta do TSE é bem menor e, portanto, a regra geral é se seguir um critério cronológico. Na medida em que o relator libere, em poucas semanas, isso é pautado. Portanto, houve até um certo estardalhaço porque eu pautei essas 2 ações. Uma delas, o julgamento já tinha começado com o voto do ministro Og Fernandes pela improcedência e, portanto, uma decisão favorável ao presidente. As 2 questões que estão postas, uma envolve hackeamento de um site e a outra envolve outdoors. Portanto, eu vou pautar pela ordem cronológica normal e eu já disse isso, o TSE não é um ator político. O TSE não vai nem nos salvar, nem assegurar coisa alguma com base em avaliação do grau de sustentação política do presidente. É um tribunal de justiça e que, portanto, julgará de acordo com a lei. O presidente não corre nenhum risco de ser perseguido pelo TSE, nem corre nenhum risco de ser protegido pelo TSE. O TSE, como tudo que eu faço na vida e os ministros que lá estão igualmente, nós faremos o que for certo com base na prova dos autos. Eu não me impressiono com retórica, não me impressiono com pressão, zero. Pressão é uma coisa que só faz sentido se você aceitar. Portanto, o presidente vai ser julgado nesses 2 que já estão liberados, como nos outros 6, de acordo com as provas dos autos, e o que for certo será feito. Portanto, a sociedade pode ter confiança que o Tribunal Superior Eleitoral fará a justiça que considerar correta. O Judiciário não fará, o Tribunal Superior Eleitoral não fará a política, seja de um lado, seja do outro. Molica, 30 segundos para você, para o resto do tempo ficar com a resposta. Ministro, também sobre o senhor falou na fé na democracia brasileira. Agora, são recorrentes manifestações com faixas pedindo o fechamento do Congresso Nacional e, mais recentemente, faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor avalia esse tipo de manifestação e qual é o seu sentimento em relação a elas? Eu acho que os terraplanistas e os pré-iluministas também têm o direito de se manifestar, desde que o façam sem violência. Eu tenho um grupo de faculdade, Fernando, em que eles me cobram muito essa declaração. Mas um juiz, ele não escolhe lado. Um juiz tem que olhar equidistantemente para todos os lados. Eu sou a favor da liberdade de expressão e, portanto, mesmo daqueles dos quais eu discordo profundamente. Estou falando de agentes privados. Agentes públicos, não. Quem jura respeitar a Constituição não pode defender fechamento do Congresso ou fechamento do Supremo. Mas, na sua vida privada e na sua liberdade de manifestação, eu acho que sem violência, sem fake news, eu acho que as pessoas podem defender os seus pontos de vista, porque a vida democrática é um grande debate público em torno de ideias. Quando se proscreveu o Partido Comunista, no tempo do regime militar, eu era contra também. Você não pode... Não é que eu defendesse as ideias comunistas, que eram muitas delas autoritárias, mas eu acho que as pessoas tinham o direito de se manifestar
naquele sentido. Portanto, viver numa democracia não significa assegurar liberdade apenas para as posições que a gente aprecia ou que pelo menos considera razoáveis. Acho que a gente tem também que conviver com as opiniões das quais a gente discorda profundamente. Eu sou kantiano. Eu acho que tudo que é correto, justo e legítimo deve prevalecer no espaço público. Portanto, vamos ao debate. Mas o debate não pode ter ameaça de violência nem mentira deliberada. Ministro, o senhor é um otimista incorrigível. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a disponibilidade para conversar com a gente. Fiquei bastante no pé do senhor para ter essa entrevista. Agradeço a atenção e a oportunidade que nós tivemos de falar para o nosso telespectador e esclarecer tantos pontos importantes, né, para o debate político e jurídico do Brasil hoje. Foi um prazer, portas abertas, volte quando quiser. Foi um prazer conversar ao vivo com o senhor, ministro. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Fernando. Sucesso e felicidades para vocês aí, continuados, viu? Dani, prazer em te rever. Agora ao vivo e a cores. Igualmente, ministro. Bom trabalho para o senhor.